Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Mike Jordan da Silva Delfino, sou professor de Educação Física e vou estar com vocês ministrando as aulas dessa disciplina ao longo desse período de pandemia. A nossa plataforma de videoaulas vai ser o YouTube e o nosso canal de comunicação vai ser o YouTube. Nessa nossa primeira aula, vamos discutir um pouco sobre os jogos e brincadeiras, como eles fazem parte da cultura, qual a sua importância e como ele está inserido dentro das nossas aulas. O que vem ser um jogo? O jogo ele é uma atividade lúdica, criativa, que é muito antiga, está presente desde os primórdios da humanidade. Quando nós pronunciamos a palavra jogo, cada um entende de uma forma diferente. Às vezes a gente associa com uma brincadeira, com a própria diversão, com algo prazeroso. E o jogo, ele traz tudo isso. Só que existe ainda uma confusão sobre o que é um jogo e o que é um esporte. Para sintetizar, para ser bem simples, o jogo ele é uma atividade em que você faz apenas por prazer, para se divertir, em que você não ganha nada com isso. Já o esporte ele possui outras características que nós vamos ver já já. O jogo ele apresenta uma característica especial que é a possibilidade de reinvenção das regras, ou seja, você pode mudar as regras do jogo de acordo com a sua vontade, transformá-la e criar novas regras. Então você é o astro do jogo, porque é você que cria todo esse ambiente. Por exemplo, a amarelinha. A amarelinha ela possui diversas regras de acordo com a sua necessidade, o seu interesse. Muitas vezes é colocado as palavras céu e inferno, sol e lua, varia a quantidade de quadrinhos. E uma curiosidade bem interessante é que a amarelinha, quando ela foi feita, ela era uma preparação militar. Ela tinha mais de 1000 casas e era um exercício físico voltado para a preparação dos soldados na guerra. Então, essa curiosidade bem legal. Então, o jogo ele possui todas essas características de diversão. E a brincadeira? A brincadeira também possui essas características de diversão, mas o que diferencia a brincadeira de um jogo é que a brincadeira ela se desenvolve no ato de jogar. É algo cultural que é passado de geração a geração, faz parte da cultura popular e está muito presente dentro dos jogos, nos brinquedos. Então, a brincadeira é algo que não necessariamente precisa de um instrumento, que é o brinquedo que você vai usar. A brincadeira ela pode ser imaginária, ela pode ser uma brincadeira de faz de conta, como por exemplo, quando criança nós brincamos de carrinho com um graveto, com um pauzinho, com qualquer instrumento que não seja necessariamente um brinquedo. Então, essa atividade imaginária pode ser caracterizada como uma brincadeira. O faz de conta, por exemplo, brincar de casinha, de comidinha. Então, é algo extremamente fantasioso em que as crianças realizam essas brincadeiras de imitação. Brincar de médico, brincar de comércio, de quitandinha, enfim. Tudo isso é uma brincadeira que se desenvolve, possui suas regras simbólicas e ela manifesta principalmente nessa questão da cultura popular, em que é passada de geração a geração. Na figura, vocês podem observar aí uma brincadeira com um brinquedo. A brincadeira é o ato de você jogar a peteca. Aí uma petequinha diferente do badminton que a gente pratica nas aulas. Então, esse jogo de peteca é um jogo em que você tem que manter essa peteca no ar. E é a brincadeira, o jogo, é esse universo que está sendo realizado. O brinquedo é a peteca, é o instrumento material que está sendo usado nesse momento. Já o esporte, ele é uma atividade competitiva, institucionalizada,
que envolve o esforço físico vigoroso, o uso de habilidades motoras complexas, respeitadora de regras que geralmente são fixas. Lembra do jogo que eu falei agora há pouco para vocês, em que o jogo você cria suas regras, você modifica, você adapta? No esporte, não. No esporte, você está sujeito a regras que são fixas, a uma atividade competitiva, onde você vai ver quem é o melhor, quem vai ganhar. Então, são essas as características do esporte. O esforço físico vigoroso, ou seja, você vai fazer uma atividade que muitas vezes é cansativa com um objetivo. Pode ser ele de ganhar dinheiro, ganhar uma medalha, ganhar um prestígio social. E esse esporte ele está muito presente dentro da nossa realidade nos jogos escolares. Os jogos escolares ele não é uma brincadeira, ele não é um jogo, ele é um esporte. Por quê? Tem a atividade competitiva, que é institucionalizada, envolve esse esforço físico vigoroso, o uso de habilidades motoras complexas, respeita regras, tem a presença de juiz, tem a presença de todas as características realmente do esporte de alto rendimento. Então, esse esporte ele é voltado muito para essas características de comparação de desempenho, saber quem é o melhor. Então, espero que tenha ficado claro essa diferença entre um jogo, que é algo lúdico, é algo prazeroso, a brincadeira, que também tem essas características de prazer, de ludicidade, e o esporte, que vem a ser algo mais institucionalizado, mais sério do que o jogo e a brincadeira. Professor, ainda não entendi. O esporte, futebol, é um esporte. O jogo, o travinha, ele possui as características do esporte, mas você cria o tamanho do seu trave, você cria o tamanho do seu campo, você muitas vezes cria até a bola em que você usa uma laranja, você usa um papel. Lembra das aulas na escola em que vocês ficam brincando no pátio com uma bolinha? Isso pode ser considerado uma brincadeira ou um jogo. Por quê? Porque você adapta todas as regras de acordo com o seu interesse. Aqui um quadro em que mostra as diferenças entre o jogo e o esporte. O jogo, as suas regras elas são livres, mas elas são também obrigatórias. Você pode criar, você pode modificar de acordo com o seu interesse. Já no esporte, não. Você não pode criar uma regra, você não pode mudar a regra, você apenas tem que seguir, porque ela é institucionalizada. Por exemplo, no jogo do travinha que eu falei para vocês, como você bate um lateral? Como você bate um escanteio? Da forma que você quiser, você cria as suas regras. Já no esporte, futebol, não. Você tem que seguir todo o padrão em que a regra descreve para ser batido o lateral ou escanteio. Então, é dessa forma que funciona. No jogo, ele tem uma característica puramente de diversão, de ludicidade, de brincadeira. Já o esporte, não. Ele tem a característica de competição, de rendimento, de regulamento, de regras fixas. No jogo, o importante é você participar, é você jogar. Já no esporte, não. A importância ela está nos resultados. Quem vai vencer? Quem é o melhor? Então, o jogo ele pode ser considerado uma brincadeira por essas características de diversão. Já o esporte ele pode ser considerado até mesmo uma profissão, um meio de você ganhar dinheiro. Então, essas são as diferenças básicas entre o jogo e o esporte. Como esses jogos surgiram na nossa cultura? A literatura, os livros, eles dizem que os jogos eles estão presentes como forma de lazer, como forma de diversão há muito tempo e que é uma herança cultural, ou seja, ele é passado de pai para filho, de avô para neto, ele vai passando de geração a geração. Para vocês terem uma ideia, na Idade Média, os jogos eles foram proibidos pela igreja.
ninguém podia brincar, ninguém podia jogar. Quem fizesse isso poderia ser punido e de uma forma muito cruel, ser queimado em uma fogueira. Então, dentro dessa idade, que muitas vezes era chamada de idade das trevas, os jogos, as brincadeiras eram proibidos, ninguém podia fazer isso, muito menos na rua. Então, as brincadeiras eram feitas em casa, eram feitas de uma forma mais escondida, para que isso não se tornasse público. Porque se você, por exemplo, estivesse empinando uma pipa na Idade Média, você poderia ser queimado em uma fogueira, porque muitas vezes isso era considerado coisa do demônio, coisa do diabo. Então, essa visão antiga dos jogos, uma evolução cultural em que esses jogos passaram hoje em dia de uma forma dentro das cidades, eles estão sumindo. Os jogos eles passaram a ter uma característica mais de jogos eletrônicos, de jogos através de celular, computador. Então as brincadeiras, os jogos mais tradicionais, eles vão se perdendo, eles vão deixando de ser praticados. Por exemplo, antigamente, há uns 10 anos atrás, quando eu era adolescente, nos meus tempos de criança, esses meses de muito vento, maio, junho, julho, era uma época de muita pipa no céu. Hoje em dia a gente vê pouquíssimas pipas, a gente não vê essa brincadeira se passando, até por conta dos perigos que ela proporciona, como por exemplo o uso do cerol, o uso de linha chilena, que pode trazer prejuízos para outras pessoas com cortes e até mesmo mortes. Então, essas brincadeiras elas foram deixando de existir, mas a gente não pode perder essa essência cultural das brincadeiras. Não é porque a pipa ela pode trazer riscos que você vai deixar de praticar. Não, a pipa é uma brincadeira milenar, ou seja, há milhares de anos que ela está presente dentro da nossa cultura. O que você precisa fazer é ter essa prática em um local seguro, dentro de um campo, longe da rede elétrica, longe das ruas onde a linha possa oferecer um risco para ciclistas, para motociclistas, para pedestres. Então, é você fazer essas brincadeiras com responsabilidade. Hoje em dia também as casas, principalmente nas grandes capitais, elas deixaram de ter aqueles terrenos grandes, passaram a ser prédio, casas minúsculas, e isso contribui muito para esse processo de extinção das brincadeiras, o afastamento das pessoas. Uma outra coisa que também contribui para que as brincadeiras vão deixando de existir é a questão da insegurança, da violência, que aumenta muito, tanto na nossa cidade quanto no nosso país, e isso vai fazendo com que as brincadeiras passem a ser dentro de casa, com o celular, com o computador, e deixem de ser feitas na rua. Aqui na imagem vocês podem observar diversas brincadeiras que hoje quase não observamos. A pipa que eu falei para vocês, o peão, a amarelinha, a bolinha de gude, que vocês também conhecem como peteca, as brincadeiras de roda, enfim, o pular corda. Então são brincadeiras que estão deixando de existir por conta de vários problemas que a nossa sociedade enfrenta. Agora nós vamos falar um pouco sobre a classificação desses jogos. Os jogos, eles podem ser classificados de diversas formas. Ele pode ser classificado como uma brincadeira, como eu já expliquei para vocês, que é um aprendizado cultural e manifesta-se das mais diversas formas, estão presentes nos jogos, nos brinquedos e fazem parte da cultura popular. Acabei de citar vários exemplos: o pular corda, amarelinha, elástico, brincar de boneca, brincar de carrinho. Tudo isso são considerados brincadeiras que muitas vezes fazem uso de um material que é o brinquedo, que não necessariamente tem que ser algo físico, pode ser algo imaginário. Então, uma brincadeira de faz de conta, por exemplo, em que você brinca
ali de médico, sem os instrumentos. Então, essa parte de fingir, que nós vamos ver daqui a pouco, que classifica-se como um jogo simbólico. Temos também os jogos esportivizados, que é os que a gente mais usa na aula de educação física, porque eles têm algum fundamento das modalidades esportivas. Mas as regras elas são modificadas para quê? Para que a gente faça eles de uma forma mais divertida, de uma forma mais lúdica. Esses jogos, por exemplo, o tacobol, que vocês conhecem muito bem, ele tem os fundamentos de uma modalidade esportiva. Vocês saberiam me dizer qual é essa modalidade? O beisebol, que é aquela modalidade em que você usa um taco e outra pessoa joga uma bola para que você rebata ela o mais longe possível. Então, o tacobol ele tem os fundamentos desse esporte. A queimada tem os fundamentos de um esporte. Vocês sabem dizer quais são? Os fundamentos do handball, que é um jogo em que você faz com as mãos, ou pode ser considerado um esporte quando você faz de uma forma competitiva. Então, a queimada ela traz esses fundamentos do handball para dentro desse jogo. A travinha é um jogo em que você traz os fundamentos do futebol. E existem diversos outros jogos esportivizados em que você faz com essas características mais de diversão, mais de brincadeira, mas que contém esses fundamentos do esporte. Os jogos cooperativos. Os jogos cooperativos são aqueles em que nós fazemos dentro das aulas de educação física, ou vocês fazem na rua, em casa, que tem o objetivo de compartilhar, de unir todo mundo, sem a preocupação de ganhar, sem a preocupação de perder, sem a preocupação do fracasso ou do sucesso. Ou seja, esses jogos cooperativos eles têm a função de compartilhar, em que todos participem, serem excluídos do jogo e que todo mundo consiga se divertir. Então, o objetivo dele não é ganhar ou perder, é somente participar. Por isso esse nome, jogos cooperativos. Já os jogos de salão são aqueles em que você faz dentro de um ambiente fechado, muitas vezes por conta de problemas climáticos, está chovendo. Então, uma dama, um xadrez pode ser considerado um jogo de salão. Professor, o futsal. Futsal também pode ser considerado um jogo de salão ou um esporte de salão, dependendo de como você faça, porque ele é feito dentro de um ambiente fechado. Então, são inúmeros jogos de salão. Então, quando a gente fala com esse termo, jogos de salão, imaginem jogos que são feitos dentro de um ambiente fechado, dentro de uma sala grande, dentro de um espaço. Uma outra característica, uma outra classificação dos jogos são os jogos populares, que são aqueles que são muito conhecidos da nossa realidade. Também são chamados de jogos de rua ou jogos tradicionais, que não exigem recursos materiais sofisticados. Por exemplo, o tacobol, que da mesma forma que ele é um jogo esportivizado, ele pode ser considerado um jogo popular, porque você precisa apenas de um pedaço de pau para que você jogue e uma bolinha que você pode fazer de meia, de pano, de papel e 2 garrafas PET. Então, é um jogo que não precisa de recursos materiais sofisticados e sua origem está dentro da cultura popular. Outro exemplo, a amarelinha também pode ser considerado um jogo popular, em que é passado de geração a geração. A pipa, que eu falei para vocês, que também é chamado de papagaio, o peão, a peteca, tudo são considerados jogos populares. Então, esses jogos populares são aqueles tradicionais, em que quase todo mundo conhece. E temos ainda os jogos simbólicos, que eu falei para vocês lá na parte de brincadeiras, que pode ser também chamado de uma brincadeira simbólica, em que a função desse tipo de atividade lúdica é a parte do faz de conta, é a parte de representação.
Lembra que eu falei na parte de brincar de médico, brincar de quitandinha, de comércio? Você está assumindo um papel, você está fingindo que é um médico, você está fingindo que é um comerciante. Então, essa parte de representação, de você fingir ser alguém dentro de uma brincadeira, isso é chamado de um jogo simbólico. Então, essas são as classificações básicas dos jogos. Existem algumas outras, mas que para a gente, nesse início, é interessante discutirmos essa classificação. Agora vocês vão fazer uma pequena atividade, um pequeno exercício de 4 questões em que vocês podem fazer no caderno, tirar uma foto e me mandar, em que vocês vão responder qual a importância dos jogos na pré-história. Por que vocês acham que o homem, lá no passado, lá na pré-história, ele fazia esses jogos, ele fazia essas brincadeiras? Qual a importância disso? Qual a importância do jogo para as crianças? Por que que os jogos eles são importantes para vocês? Por que que vocês fazem esses jogos? A terceira questão pergunta: por que as crianças não brincam mais com os jogos e brincadeiras populares como antigamente? Eu falei até um pouco no vídeo sobre isso, mas eu quero saber a opinião de vocês. Por que que vocês acham que vocês mesmos não brincam mais com esses jogos tradicionais, essas brincadeiras de antigamente? Então, eu quero escutar a opinião de vocês, quero ler essa opinião de vocês. E, por fim, vocês vão responder: como podemos classificar os jogos? Acabei de falar todas as classificações. Então, é uma atividade de fixação em que vocês vão fazer e me mandar. No mais, muito obrigado pela atenção. Nos encontramos na nossa próxima videoaula de Educação Física. Até mais!